Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a minha coleção de espadas de São Jorge que eu tenho por aqui. Tem algumas variedades diferentes, bem interessantes, então acompanhe esse conteúdo comigo. Espero que você goste desse vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não é inscrita ou inscrito, se inscreva aqui no botão embaixo para você sempre receber as notificações dos novos vídeos que eu postar aqui no canal para você. Se você gostar do conteúdo, também não esqueça de curtir o vídeo e de comentar aqui o que você achou. Vou te apresentar a minha pequena coleção de espadas e vou ir te contando um pouco mais sobre essas plantas. Tem algumas variedades mais tradicionais, tem algumas também com formatos bem diferenciados, bem peculiares, com cores diferentes também, muito atrativas, e são muitas opções para você escolher e ter na sua casa ou no seu jardim. São plantas muito versáteis, muito fáceis de cuidar, até mesmo pessoas que não conhecem muito de planta, quando escutam falar sobre espada de São Jorge, elas já identificam, já sabem de qual planta a gente está falando. Então são plantas também que têm uma história, né? Tem um marco, muitas pessoas conhecem, é uma planta popular. E o fato mais interessante é que é uma planta que se adapta muito bem ao clima do Brasil como um todo, porque é uma planta muito resistente. Por ser originária da África tropical, ela também está acostumada a um macroclima muito parecido com o do Brasil, com calor, com muita umidade. É uma planta que sim, gosta de umidade, só não pode ficar com raízes encharcadas. Aqui no meu caso, a minha coleção de espadas fica ao lado da porta de vidro, então elas recebem agora no inverno esse sol da manhã que é maravilhoso. Então elas sim, elas podem receber sol, mas também são plantas que é possível cultivar em ambientes mais sombreados, ainda que sem sol direto. Mas lembre-se, são seres vivos, gente. São plantas que ainda podem se adaptar, inclusive a sol pleno. Então você também pode cultivar essa planta a sol pleno no seu jardim, mas dentro de casa também ela vai bem, só que talvez em um ambiente muito escuro a planta não vai crescer de uma forma saudável, porque elas crescem muito, elas geram muitos novos brotos e vão ampliando, vão entouceirando, né? Vão gerando muitas novas mudas e expandindo a touceira da planta. Então, oferecer as melhores condições para as plantas também é muito importante para ter plantas cada vez mais bonitas e também saudáveis, né? Então aqui tem a minha pequena coleção de espadas, tem as mais tradicionais, como no caso desse vaso, dessa composição que eu fiz, que eu chamo de um vaso mesclado, de um mix de espadas, porque tem a espada de São Jorge, que é essa tradicional, com as folhas verdes, e também tem a espada de Santa Bárbara, que é essa variegata, com as bordas amareladas, que é linda. São dois vasos iguais. Aqui também tem a espada de São Jorge com algumas mudas da espada de Santa Bárbara, que é essa variedade com as bordas amarelas. Então fica um mix assim, né? Fica uma mescla dessas duas variedades de planta que são muito parecidas, inclusive. Então fica uma combinação interessante. Elas não estão em vasos muito grandes, é um pote mais ou menos 20 centímetros de circunferência. Eu também coloco essas composições, os vasos dentro desses cachepôs de palha, que eu acho que para as espadas particularmente combina muito. Então é assim que eu cuido delas por aqui, elas ficam nesse local. Também tem algumas variedades bem diferentes. Essa aqui, por exemplo, é a Dracena amazoniana, mas também conhecida como Sansevieria Victoria ou Sansevieria amazoniana. Ela é conhecida popularmente como barbatana de baleia. É uma planta que tem essa folha bem larga, bem grossa, muito resistente. Eu replantei ela, inclusive, em um vídeo recente aqui do canal. E essa planta é linda, gente. Ela parece uma escultura. Quando eu vi essa planta, eu falei, não, eu preciso ter. É muito linda. E aí ela vem comercializada com esse formato, né? Porque ela é cortada e colocada no substrato. E ela em seguida gera novas mudas. Essa muda aqui, por exemplo, já foi gerada sob os meus cuidados aqui. Então ela gera a muda e a muda vai crescendo, ela vai ampliando aqui, vai ficando mais larga com o tempo. Se a gente observar, tem até um certo sanfonado aqui, uma certa ondulação, porque significa que a planta ainda está em expansão. Tem uma menor também que é mais nova, mas se a gente observa já tem o formato dessa dracena, né?
que é muito linda. Ela também é comercializada com essa única folha, mas também tem com 3 folhas, mais 2 na lateral, que formam uma planta com 3 pontas, assim, muito interessante. Então essa é a Dracena amazoniana. Tem também a Dracena prateada, que é essa aqui. Ela é conhecida como Dracena ou Sansevieria Moonshine. É uma planta incrível, também tem uma coloração linda. Ela tem a característica de nascer com as folhas mais prateadas, uma cor mais acinzentada, sabe? Ela é conhecida como espada prateada porque ela tem as folhas, olha só, mais acinzentadas, que lembra a cor prata. Inclusive as folhas mais novas têm essa coloração mais evidente. As mais antigas vão ficando mais esverdeadinhas mesmo, mas ainda assim dá para perceber que é diferente da espada tradicional, por exemplo. Ela é bem acinzentada mesmo. É uma planta também que tem um crescimento muito interessante. As folhas são diferenciadas porque elas são mais grossas do que a espada tradicional, por exemplo, como essa. Então elas são mais largas aqui, também são lisas e são menores. Essa aqui tem um porte menor, ela não cresce tanto, sabe? Ela não fica tão alta quanto estas, que podem passar de 1 metro tranquilamente. E também são plantas rizomatosas, que por isso elas têm uma estrutura que vai percorrendo o solo e gerando novas mudas, novos brotos, que dá para inclusive separar e plantar em vasos diferentes, vasos individuais. Tem a espada cilíndrica, que é conhecida popularmente como lança de Ogum, que é essa variedade aqui, que inclusive é comercializada muitas vezes trançada, que fica muito bonito também, eu acho bem interessante. E ela tem essas folhas compridas aqui que lembram mesmo o formato de uma lança. A minha ainda é bem jovem, ela ainda tá só com essa muda ali também, então não é uma planta muito grande, mas é uma planta muito bonita. Ela vai crescendo também, eu acho lindo quando tem vasos cheios dessa planta, com muitas mudas, fica várias pontas assim, espetadas para cima, né? Fica bem interessante. E tem também a mini espada de Santa Bárbara, que é essa variegata. Ela também tem as bordas amarelas. Aqui nesse vaso é só ela, sozinha. E também é uma planta que gera muitas novas mudas, sabe? É bem interessante. É uma cor linda e também fica linda para manter em vasos ou até mesmo plantada no jardim. Então essas são algumas das variedades de dracenas e espadas que eu tenho por aqui. Elas ficam nesse local juntinhas, fazendo então essa composição desse tipo de planta, que é bem interessante, bem bonita. As dracenas ou espadas em geral são plantas fáceis de cuidar, elas não são exigentes, com muito cuidado, com um cuidado diário, sistemático, onde você precisa regar muito a planta. Aqui no meu caso, eu rego elas apenas a cada 15 dias ou mais, então não rego com muita frequência, mas você também precisa considerar o vaso que a planta está. Se ela está num vaso de plástico como os meus, ela vai demorar mais tempo para secar, porque o vaso de plástico ele mantém mais umidade ali dentro. Se for um vaso de barro, o vaso de barro absorve a água, então você talvez precise molhar a sua planta com mais frequência. Lembra que essa é uma planta tropical, então ela gosta de umidade, ela só não tolera excesso de água ou água acumulada mesmo nas raízes, mas ela ama a umidade. Inclusive aqui eu percebo que quando eu rego com mais frequência, aproximadamente a cada uma vez por semana, elas acabam se desenvolvendo mais, elas geram até alguns novos brotos. Então atenta para isso, é uma planta que gosta de água, ela só não gosta de ficar encharcada com excesso de umidade acumulada. Também é uma planta para ambientes de meia sombra, ela vai muito bem dentro de casa, por isso é muito comum ter essas plantas em entradas de diversos ambientes, até como amuleto de proteção, né? Mas elas são plantas que sim, também toleram um solzinho, como aqui no meu caso, um sol da manhã sempre é muito benéfico para a maioria das plantas, então oferecer as melhores condições para ela também é garantia para você ter plantas mais bonitas, mais vistosas e mais saudáveis. Então, não deixar essa planta também naquele canto da sua casa, escuro, sem luz solar nenhuma,
porque aí a planta não vai crescer, ela vai ficar meio esquisita e pode ser que depois de algum tempo também ela pare ou ela definhe. Então ofereça assim os melhores lugares para sua planta ficar bem bonita e bem vistosa, porque essas plantas aqui têm uma capacidade de atingir um porte bem bonito e bem bacana. Então, como eu te mostrei também, tem algumas variedades aqui de espadas mais tradicionais, as mais comuns e as mais populares, mais encontradas e conhecidas pelas pessoas, mas também tem algumas variedades diferentes, tem formatos diferentes, então você também pode escolher de acordo com o que você quer, com o que você mais gostar, o que você mais se identificar ou quiser para o seu ambiente. Então, tem a Dracena amazoniana, que é a barbatana de baleia, que tem esse formato mais largo, né, muito bonito. Tem também a Dracena prateada, que é uma opção para sair do convencional, né, uma opção diferenciada também, que tem uma cor diferente muito bonita. E essas são plantas que gostam de um ambiente mais quente, então elas não vão tão bem em locais onde tem geada, mas talvez elas podem tolerar sim um local mais frio ou temperaturas mais baixas, porque são bem resistentes mesmo, e essa é uma das maiores vantagens de cultivar essa planta. Com substrato não são exigentes, com adubação não são exigentes, mas você então pode usar o substrato que você usa e que já tem nas suas outras plantas, ou a adubação que você já faz. E você deve ter percebido que ao longo desse vídeo eu fui chamando essas plantas de espada, de sansevieria e de dracena. Isso é porque anteriormente as espadas em geral eram classificadas cientificamente como sansevieria, mas os cientistas, os pesquisadores fizeram diversos estudos e identificaram que elas são muito mais próximas, mais parecidas, porque elas têm características, né, de reprodução e também características de flores, de inflorescência no caso, muito mais próximas e mais parecidas às dracenas do que com as sansevierias. Então, por isso, essas plantas atualmente são classificadas e são enquadradas cientificamente na biologia como dracenas, mas você pode chamar do jeito que você quiser. E ainda, a maioria delas ainda é comercializada como sansevieria, mas é só para te informar mesmo que mudou, isso acontece, muitas plantas sofrem essas modificações a partir dos aprimoramentos científicos mesmo que são feitos. E além disso, uma grande outra vantagem de cultivar essas plantas dentro de casa, inclusive no seu quarto, é que são plantas purificadoras do ar. Elas têm a capacidade de retirar e remover algumas toxinas presentes no ar, então isso é muito bom, também é mais uma grande vantagem de cultivar essa planta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui para eu saber o que você achou. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito por aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo.